Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui de volta para a quinta aula da playlist Análise Combinatória do Básico ao Avançado, correto? Nesta aula eu só vou estar trabalhando com vocês exercícios relacionados aos assuntos trabalhados nas aulas 1, 2, 3 e 4, ou seja, exercícios envolvendo o princípio fundamental da contagem, arranjo, combinação e permutação simples. Tudo bem? Então, como dizia a minha avó, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Vamos lá então para a nossa aula 5, né? O exercício 1, numa prova de automobilismo, disputaram 20 carros. Quantas são as possibilidades de classificação para os 3 primeiros lugares? Bem, gente, de acordo com a aula 4, né? Nós vimos que para poder identificar se é arranjo, combinação ou permutação, primeira coisa, identificar o número de elementos. Então, eu tenho um total aqui de 20 carros, então N igual a 20. De que forma que eu quero agrupar esses carros? 3 a 3. Por quê? Porque eu quero só a classificação para os 3 primeiros lugares. Então, meu P igual a 3, que é a forma de classificação para os 3 primeiros lugares. A forma que eu quero agrupar esses carros. São 3 a 3, correto? Bem, se o N é diferente de P, com certeza já descartei a possibilidade de permutação, né? Foi isso que nós vimos na aula 4. Agora, ou é arranjo ou é combinação. Monta um resultado da corrida, depois eu mudo a ordem, vamos ver se acontece a mesma coisa. Carro A em primeiro, carro B em segundo, carro C em terceiro, é a mesma coisa que carro B em primeiro, A em segundo e C em terceiro? Com certeza que não. Então, a mudança de ordem de um dos agrupamentos já alterou o resultado da corrida. Então, quando a mudança de ordem altera o resultado e o N não é igual a P, estou trabalhando com o quê? Com arranjo. Show? Então, aqui seria um arranjo de N elementos tomado P a P. Vamos lembrar a fórmula do arranjo. Arranjo de N tomado P a P é N fatorial sobre N menos P fatorial. Tá? Então, eu teria um arranjo de 20 carros, 3 a 3. Tá? Então, vai me dar 20 fatorial, N menos P, 20 menos 3, 17 fatorial. Fatorial de 20, eu vou desenvolver até o fatorial de 17, porque como eu tenho um 17 fatorial no denominador, não preciso ir até 1. Aí eu já simplifico. 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17. Tranco aqui o fatorial, tá? Porque eu tenho um 17 fatorial no denominador. Simplifico. 17 fatorial com 17 fatorial, vai sobrar 20, que multiplica 19, que multiplica 18. Eu vou encontrar 6.840 resultados distintos para essa corrida, para os 3 primeiros lugares. Ok? Agora, este exercício, gente, nós poderíamos, né, eu comentei na aula 4, que quando eu tenho um arranjo simples, eu posso fazer pelo princípio multiplicativo da contagem. Então, pelo princípio multiplicativo da contagem, eu poderia ter resolvido. Esqueci a fórmula do arranjo. Eu sei que é arranjo, mas não lembro da fórmula. Então, vamos aqui pelo princípio multiplicativo da contagem. Para o primeiro lugar, eu tenho um dos 20 carros que vão ocupar o primeiro lugar. Então, tenho 20 possibilidades de resultado. Para o segundo lugar, então, se eu tenho 20 para o primeiro, o carro que está em primeiro não pode aparecer em segundo. Então, para o segundo lugar, eu vou ter 19 possibilidades de carros distintos. E para o terceiro lugar, então o carro que está em primeiro e o que está em segundo não tem como aparecer em terceiro. Então, eu já perdi 2 carros. Então, eu vou ter aqui 18 possibilidades. Tá? Por que eu multiplico? Porque, olha, para o primeiro lugar tem 20 possibilidades e para o segundo 19 e para o terceiro 18. A palavra E indica multiplicação, não é ou.
Eu não vou ter 20 para o primeiro ou 19 para o segundo. É aí. Multiplicou 6.840. Show? Então, sendo um exercício de arranjo, dá para fazer pelo princípio multiplicativo da contagem, né? De acordo com a nossa aula 4. Se for combinação, gente, esquece. Combinação é só pela árvore ou pela fórmula da combinação simples. Vamos lá, então, para o exemplo 2, o exercício 2. Maticar 2021. O professor Miguel, de Educação Física, dispõe de 12 alunos para escalar seu time de voleibol. De quantas maneiras diferentes poderá escalar seu time? Olha, eu tenho 12 alunos. Agora, você tem que saber que no time de voleibol jogam 6. Então, ele tem 12 para escolher 6 alunos. Então, o N igual a 12, o P igual a 6, olha. Tá? O P, eu vou ter que estar agrupando esses 12 alunos, 6 a 6, que é os que vão estar escalados na quadra, beleza? Olha, agora eu já sei que o meu N é diferente do meu P, já sei que não é permutação. Ou é arranjo, ou é combinação. Vamos montar um time e mudar a ordem para ver se é o mesmo time escalado ou não. Vamos supor, ele montou o time com o aluno A, depois com o aluno B, com o aluno C, com o aluno D, com o aluno E, com o aluno F. Mudou de ordem aqui dois quaisquer desse aluno. O aluno B, o aluno A, aluno C, aluno D, aluno E, aluno F. É o mesmo time escalado ou não? São as mesmas pessoas que estão escaladas ou não? Sim, né? Então, o que eu acabo observando aqui? Que a mudança de ordem não alterou a escalação do time. Continua sendo as mesmas 6 pessoas, são os mesmos 6 nomes que estão lá na escalação, gente. Então, a mudança de ordem não alterou a escalação, são as mesmas 6 pessoas, né? Isso é combinação. Combinação não dá para fazer pelo princípio multiplicativo, só pela fórmula da combinação ou pela árvore das possibilidades. Então, seria uma combinação de n elementos, P a P. Fórmula da combinação, n fatorial sobre P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Correto? Então, nós vamos estar calculando aqui a combinação de 12 elementos tomados 6 a 6, tá? Substituindo, então, na fórmula da combinação, nós temos o meu n igual a 6. 6 não, 12. Então, eu vou ter 12 fatorial. Dividido por quem? Por P fatorial. P é 6, 6 fatorial. Que multiplica n menos P. 12 menos 6, 6 fatorial. O fatorial de 12, galera, o que eu vou fazer com esse fatorial de 12? Vou desenvolver só até o 6, porque eu vou ter um 6 fatorial no denominador. 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, fatorial. Denominador. Eu tenho 6 fatorial que multiplica 6 fatorial. Não é 36 fatorial, tá? Não pode fazer essa multiplicação antes de calcular o fatorial. Este primeiro 6 fatorial eu vou desenvolver 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E eu tenho um 6 fatorial aqui, tá? Esquecendo aqui no numerador, vou desenvolver até 6 fatorial para poder simplificar com 6 fatorial do denominador. Ok? Simplifico aqui, ó, 6 fatorial com 6 fatorial. Vamos ver o que dá mais para ir simplificando aqui. Olha, gente, o 6 vezes 2 aqui no denominador dá 12, já dá para simplificar com 12 lá em cima. O 10 dá para simplificar com 5 aqui embaixo, vai dar um 2. O 9 dá para simplificar com 3 aqui, vai me dar um 3. O 8 dá para simplificar aqui com o 4, vai me dar um 2 no numerador. Então, o que sobrou? Vamos multiplicar aqui.
11 vezes 2 vai me dar 22. 22 multiplico por 3, vai me dar 66 vezes 2, 132. Multiplicado por 7, eu vou ter 924 formas distintas de escalar esse time, né? Quer dizer, o professor Miguel vai ter 924 formas distintas de escalar o seu time, ok? Gente, olha, combinação não dá para fazer pelo princípio multiplicativo, tá? Só o arranjo simples e a permutação simples. Show? Vamos lá para o exemplo 3, então. Bem, aqui no 3, Batcar 2021. De quantos modos diferentes podemos dispor 9 pessoas, item A, em fila? Olha, primeiro passo, identificar o número de elementos do meu grupo, 9. N igual a 9. Se eu vou dispor essas 9 pessoas em fila, eu vou estar agrupando elas 9 a 9. Então, meu P igual a 9. Opa! N igual a P. Será que é permutação? Vai ser permutação se a mudança de ordem dos elementos nessa fila alterar a fila. E realmente altera, né? Se eu tenho 9 elementos, eu tenho o elemento A em primeiro, B em segundo, C em terceiro, D em quarto, E em quinto, F em sexto, G em sétimo, H em oitavo, o elemento I na nona posição. Olha, gente, se eu mudar aqui, a fila já não é mais a mesma. Se eu troco, põe o elemento B em primeiro, o A em segundo, mesmo que eu mantenha os outros elementos aqui na fila, a fila já não é mais a mesma. Porque na primeira condição, o A está em primeiro, na segunda condição aqui, o A já está em segundo da fila, não vai ser o primeiro a ser atendido numa fila. Então, são os mesmos 9? São, só que a mudança de ordem altera o resultado da minha fila. Então, ó, se o N é igual a P e a mudança de ordem altera a fila, isso é permutação. Matamos o exercício. Isso aqui seria uma permutação de 9 elementos. Então, a fórmula da permutação, P de N igual a N fatorial, tá? Então, P de 9 igual ao fatorial de 9. O que é o fatorial de 9? Vou multiplicar 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Efetuando essa multiplicação, nós vamos encontrar aí, então, o 362.880. Beleza? Então, tá aqui, ó. A resposta, 362.880, tá? Lembra que eu falei aí, ó, quem assistiu a aula 4, que quando é uma permutação simples, eu poderia resolver isto pelo princípio multiplicativo da contagem, tá? Para o primeiro lugar da fila, eu teria 9 opções de pessoa. Poderia ser qualquer uma das 9. Para o segundo lugar, bem, a pessoa que está em primeiro não pode aparecer em segundo, então eu teria 8 possibilidades de pessoa. Para o terceiro, já cai para 7, porque quem está em primeiro está em segundo, não tem como aparecer em terceiro. Então, das 9 já perdi 2, cai para 7, e assim sucessivamente. Para o quarto lugar da fila, já tenho 6. Para o quinto, 5. Próximo, 4. Próximo, já vou ter 3 possibilidades de pessoa. Próximo, 2 possibilidades de pessoa, até fechando com 1 possibilidade de pessoa. Multiplicou, né, lá? Porque também multiplicação, né, lá? Para o primeiro lugar, eu tenho 9 possibilidades. E para o segundo lugar, eu vou ter 8. Olha a palavra aí. Efetuou a multiplicação, que seria o fatorial de 9, gente. Aí. Efetuou essa multiplicação, eu vou estar encontrando
362.880. Beleza? Olha, a letra B nós temos que tomar um cuidado agora. Vamos pensar nela. Eu quero elas em fila. Mas os lugares extremos foram ocupados pelo mais velho e pelo mais novo. Opa! Aqui eu tenho uma restrição. Eu tenho duas condições do mais velho e do mais novo ocuparem os lugares extremos. Olha, uma condição seria essa. Vamos pôr aqui as 9 pessoas, quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu poderia ter o mais novo aqui, o primeiro da fila, e o mais velho como o último da fila, ou poderia ser o contrário, né? Eu poderia ter o mais velho sendo o primeiro da fila e o mais novo sendo o último da fila. Eles estão ocupando os lugares extremos da minha fila lá. Eu poderia ter essas duas condições aqui. Mais velho em primeiro, o mais novo em último. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Eu já sei que os extremos vão ser ocupados por esses dois cabras aqui. O mais novo, o mais velho, ou o mais velho e o mais novo. Eu tenho um grupo de 9 pessoas, sobraram 7 para ocupar 7 posições, olha lá. Então, isso cai também, eu já vi que era uma permutação, então aqui para o meio, sobrou para mim uma permutação de 7 elementos. Eu já vi que o exercício de início era uma permutação. São 7 lugares para 7 pessoas. A outra também me sobrou. Eram 9 pessoas, os dois ficaram no extremo, sobraram 7 pessoas para 7 lugares, e a ordem altera, então tem permutação de 7 também. Então, para a solução desse exercício, seria 2 vezes P de 7. Então, seria 2 vezes o fatorial de 7. Vai calcular o fatorial de 7, que é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, e multiplicar por 2. Então, 2 vezes 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Nós vamos encontrar aqui, então, o fatorial de 7 vai dar 5.040, 10.080. A resposta aqui. Tá? 10.080. Formas distintas de dispor essas pessoas na fila, de modo que nos extremos fiquem o mais novo e o mais velho, tá? Isso daí, galera, poderia ter feito depois pelo princípio multiplicativo aqui, a parte do meio aqui, né, da montagem do nosso exercício, claro, para essa posição 7, para outra 6, 5, 4, 3, 2, 1, daria também. Beleza? Então tá aí o nosso exercício 3. Show? Bem, pessoal, vamos lá. Questão 4. Um grupo de 5 rapazes e 6 moças deseja participar de uma comissão de 5 membros, de modo que essa comissão tenha 2 rapazes e 3 moças. Olha, já vamos grifar essa palavra E aqui, ó. O grupo vai ter que ter 2 rapazes e 3 moças, tá? Quantas dessas comissões podemos formar? Gente, olha, já está descartada a possibilidade de permutação, porque eu tenho 5 rapazes, 6 moças, são 11 pessoas, e a comissão só vai usar 5 membros dessas 11, sendo que 2 desses 5 membros são rapazes e 3 desses 5 membros são moças, né? Então, olha, o N é diferente do P aí. Eu tenho
uma quantidade de elementos e não vou estar agrupando todos eles de uma vez só. Então, já descartei a possibilidade de permutação. Ou é arranjo ou é combinação. Vamos esquematizar o nosso exercício, então. Olha, a nossa comissão, então, ela terá que ter 2 rapazes. Vou marcar aqui, 2 rapazes, tá? E 3 moças. E 3 moças. Olha a palavra aí, né? Não é 2 rapazes ou 3 moças. É 2 rapazes, vou pôr o R de rapazes, e 3 moças, 3M, M de moças. Olha a palavra E, né? Então, eu vou ter que estar fazendo aqui uma multiplicação de possibilidades. Olha, quantos rapazes eu tenho? Eu tenho 5 rapazes. E quantos eu vou utilizar? 2 rapazes. Tá? Olha, se eu pego para a comissão o João e o Pedro, e pegar o Pedro e o João, é a mesma comissão ou não? São os mesmos 2 rapazes que vão estar fazendo parte da comissão? Sim. Não é ou não? Então, observa que o N é diferente do P. E a mudança de ordem não altera, eu estou trabalhando aqui, então, com uma combinação, né? Uma combinação de 5 rapazes para 2 posições. Então, uma combinação de 5, 2 a 2. A palavra E indica multiplicação, que vai multiplicar. Agora, vamos ver as comissões de moças. Quantas moças nós temos? 6. Para quantas posições? Para 3, porque eu só vou usar 3 moças. Então, aqui também, olha lá. Se eu tenho a Mariana, eu tenho a Joana, né? E eu tenho a Olinda, se eu mudar a ordem, pegar Joana, Mariana e Olinda, são as mesmas 3 moças que estão ali na comissão. Então, também é uma combinação. Como são 6 moças, uma combinação de 6, 3 a 3, para ocupar 3 posições. Pronto, matamos o nosso probleminha aqui. Tudo bem? Fórmula da combinação, né? Ó. Então, a combinação de N, P a P, é N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Beleza? Então, para os rapazes aqui, combinação de 5, 2 a 2, eu vou ter 5 fatorial sobre o P é 2, 2 fatorial, N menos P, 5 menos 2. Então, 5 menos 2 vai dar 3 fatorial. Multiplica 3 fatorial. Vezes as combinações das moças 3 a 3. Vai dar 6 fatorial. O N é 6. Sobre o P é 3, 3 fatorial. Que multiplica N menos P fatorial. 6 menos 3 dá 3 fatorial. Show? Então, agora nós vamos fazer estes cálculos e finalizar o nosso problema. Beleza? Olha, aqui no fatorial de 5, eu vou desenvolver até 3 fatorial, porque eu vou ter um 3 fatorial no denominador. Fatorial de 6, eu vou desenvolver até o 3 fatorial, porque eu tenho um 3 fatorial também no denominador. Aí eu finalizo as minhas contas, tá? Então, fatorial de 5, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre fatorial de 2 no denominador é 2 vezes 1, que multiplica o 3 fatorial, vezes fatorial de 6, vou desenvolver até o 3 fatorial, 6, 5, 4, 3, tranco o fatorial aqui no 3, tá? Bem, aqui no denominador eu tenho 2, 3 fatorial, não é 9 fatorial, isso aqui não pode multiplicar, hein? Tá? Vou desenvolver esse primeiro 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. E o outro 3 fatorial eu vou deixar para poder simplificar com o do numerador.
Então, efetuando as simplificações, agora nós vamos ter, ó, esse 3 fatorial simplifiquei, o 5 vezes 4 aqui dá 20, 2 vezes 1 dá 2, 20 dividido por 2 dá 10, então tá aqui 10, que multiplica, bem, vamos lá para a conta agora, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, este 3 fatorial eu simplifico com o 3 fatorial do denominador. Observa que aqui no denominador eu tenho 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Então dá para simplificar com o 6 que está aqui no numerador. O que sobrou? 5 vezes 4, 20. Então 10 vezes 20, 200. Show? Então vão me dar 200 comissões, contendo 2 rapazes e 3 moças, com esse grupo de pessoas que eu estou trabalhando aí. Beleza, brother? Então vamos lá para a questão 5. Bem, vamos lá para a questão 5. O Campeonato Brasileiro de Futebol é disputado por 20 times com turno e retorno. Calcule o número total de jogos deste campeonato, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, quantidade de elementos que eu tenho. São um total de 20 times. As partidas, elas são realizadas entre 2 times. Então eu vou estar agrupando esses times 2 a 2. Então o meu P igual a 2. Gente, já observa que o N é diferente do P. Já está descartada a possibilidade de permutação. Tá? Ou é arranjo ou é combinação. Vamos definir agora. Bem, como é turno e retorno, vamos supor que eu tenho um jogo. O time A contra o time B. Depois o que eu vou ter? Eu vou ter esse jogo de novo. Só que aí vai ser o B contra o A. Por que eu falo B contra o A? Quando é A contra B, o primeiro jogo é na casa do time A. Quando eu faço B contra A, o jogo é na casa do time B, ou seja, na cidade do time B. Então, a ordem aqui, ela é importante, porque A contra B, B contra A, como é turno e retorno, são 2 jogos distintos, tá? Se não fosse turno e retorno, fosse turno único, não ia ter esses 2 jogos, então eu estaria encaixando em combinação. Aqui a mudança de ordem, são partidas diferentes, então eu caio em arranjo. Eu tenho um arranjo aqui de 20 elementos, tomados de que maneira? 2 a 2. Fórmula do arranjo. Arranjo de N, P a P, né? É o N fatorial sobre quem? N menos P fatorial. 20 fatorial sobre 20 menos 2, né? Daria sobre 18 fatorial, tá? Fatorial de 20 eu vou desenvolver até o 18 para poder simplificar, não tem que fazer toda a conta. 20 vezes 19 vezes 18, ok? Tranco ali no 18 fatorial, tá? Porque eu tenho um 18 fatorial no denominador, vou simplificar aí. Sobre 18 fatorial. Simplifico 18 fatorial com 18 fatorial, 20 vezes 19, 380 partidas eu vou ter neste campeonato, beleza? Por ser um arranjo simples, poderia até fazer pelo princípio multiplicativo. Para escolher o primeiro time, eu teria um dos 20. Para escolher o segundo time, né, porque um time joga contra o outro, bem, esse time que eu escolhi, não vou mais poder escolher de novo. Eu teria para a segunda opção de time para jogar, eu teria um dos outros 19. Ao multiplicar, 20 por 19, 380 partidas. Tá? Então tá aí o nosso exercício 5. Vamos lá para o exercício 6.
Bem, aqui no exercício 6 está dizendo o seguinte: de quantos modos diferentes se pode organizar em uma fila de 10 cadeiras? Então a fila tem 10 cadeiras, 4 brasileiros, 3 japoneses e 3 bolivianos. De modo que essas pessoas de mesma nacionalidade fiquem sempre juntas, tá? Então elas vão ficar sempre juntas, essas pessoas. Observa que eu tenho um total de 10 cadeiras e são 10 pessoas que vão estar sendo organizadas em fila. Por que são 10 pessoas? 4 brasileiros com mais 3 japoneses, 7 com mais 3 bolivianos, não, 10 pessoas. Então são 10 cadeiras, 10 pessoas para sentar. Só que eu quero que as de mesma nacionalidade fiquem sempre juntas. Olha, o N é 10, o P é 10. Pode ser que seja permutação. Se a mudança de ordem das pessoas na fila alterar a fila, é permutação. Se não alterar, seria combinação. Tá? N igual a P, mudança de ordem alterou, permutação. Vamos começar a esquematizar o nosso exercício então aqui, ó. A nossa fila, ela vai ter 10 cadeiras da seguinte forma. Quatro dessas 10 cadeiras vão ser brasileiros, então são 4 brasileiros. E, né? Porque não vou ficar com 4 brasileiros ou 3 japoneses, não é. E 3 japoneses, 3 japoneses, a fila vai ter que estar formada dessa maneira. 3 japoneses, Japi. E vai ter que ter o quê? 3 bolivianos. E 3 bolivianos, olha. E 3 bolivianos. Então, observa que eu tenho aqui a palavra E, né? Isso quer dizer multiplicação de possibilidades. Olha. Então, ela é separada com 4 brasileiros. Ela vai ter que ter 3 japoneses e 3 bolivianos. Separamos. Beleza? Bem, quantos brasileiros vão estar sentados aqui? São 4 brasileiros que vão sentar em 4 posições nessa fila. Olha, se eu mudar esses 4 brasileiros de ordem, eles não vão estar em ordem diferente da fila, gente? Sim. Não? Então, para os brasileiros, eu vou ter aqui, são 4 brasileiros para 4 posições. E a mudança de ordem deles aqui nas cadeiras, eles não vão estar na mesma posição na fila. Então, olha, 4 para 4 posições e a mudança de ordem altera, é permutação. Aqui eu estarei com uma permutação de 4 elementos. E os japoneses? Olha, os japoneses, eu tenho 3 japoneses para 3 posições aqui. E se eu mudar eles de posição? Só entre eles. Porque como os de mesma nacionalidade têm que estar sempre juntos, a mudança de posição só pode ser entre eles. A mudança de posição entre eles também vai alterar a posição deles na fila. Então aqui eu vou ter uma permutação de 3 elementos. Os bolivianos a mesma coisa, são 3 bolivianos para 3 posições, a mudança de ordem vai me dar aqui também um P de 3. Só que tem mais uma coisa, gente, tá? Como tenho aqui a palavra E, multiplicação de permutações. Só que pode haver uma permutação também na fila das nacionalidades. Bem, aqui os brasileiros estão em primeiro, mas eles poderiam estar aqui no lugar dos japoneses, o japonês no lugar do brasileiro, ou no lugar do boliviano. Então pode haver aqui também uma mudança entre as nacionalidades, olha. Posso trocar aqui as nacionalidades de posição na fila. Então, como são 3 nacionalidades, né? Eles contariam como se fosse uma permutação
de 3. Então, vezes, vou até pôr uma cor diferente aqui, ó. Vou pôr em vermelho. Vezes essa permutação de 3 aqui também, que está em vermelho, que é a permutação entre as nacionalidades. Porque eu posso ter brasileiro, japonês, boliviano. Os grupos, né, podem ter boliviano, japonês, brasileiro, e por aí vai. Eles podem estar mudando a posição deles. Bem, então agora é só calcular. Permutação de 4, fórmula da permutação simples, 4 fatorial. Que multiplica permutação de 3, 3 fatorial. Vezes a outra permutação de 3, 3 fatorial. Vezes a outra permutação de 3 aqui, né? Que é a permutação das nacionalidades, 3 fatorial. Fatorial de 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vai dar 24. Fatorial de 3 é 6, 3 vezes 2 vezes 1, vezes 6, vezes 6. Efetuando a multiplicação, 24 vezes 6, vezes 6, vezes 6, vai me dar 5.184 formas distintas de dispor essas pessoas em fila nas cadeiras, tudo bem? De modo que as de mesma nacionalidade estejam juntas. Então, por isso que eu tive que esquematizar, né, o exercício aqui antes, agrupando-os de mesma nacionalidade. Os 4 brasileiros juntos, 3 japoneses juntos, 3 bolivianos juntos. Show? Tá? Então, observa que aqui, ó, além de nós usarmos permutação, nós também fizemos o princípio multiplicativo da contagem. Então, usou 2 casos aí. Beleza? Bem, gente, então aqui eu estou encerrando, tá? A 5ª aula, né, desta playlist, análise combinatória do básico ao avançado. Tudo bem? Qualquer dúvida em algum dos exercícios explicados nessa aula, por favor, deixe nos comentários, que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal e se inscreva para notificações de próximas aulas, tá? Bem, pessoal, na 6ª aula, então, desta playlist, eu vou estar comentando 3 assuntos, tá? 3 tipos de agrupamentos, que são o arranjo com repetição, a combinação com repetição e a permutação com repetição, ou seja, com elementos repetidos. 3 assuntos pouco trabalhados nas escolas, tá? Então não perca, logo estarei lançando a nossa 6ª aula. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!